nem sempre é fácil lidar com as crianças que moram dentro dos adultos. As crianças, naturalmente, crianças de modo geral, elas têm uma predisposição pela inocência, pela curiosidade, a se jogar no mundo, se jogar nas coisas, a cair e levantar rapidamente para não perder a oportunidade de brincar, de se divertir, de viver, de fluir na vida. Mesmo aquelas que são um pouco mais manhosas, né? Elas têm uma predisposição a abandonar aquilo que incomoda, aquilo que pesa, para poder viver aquilo que se pode ser, aquilo que é. As crianças que moram dentro dos adultos, elas vão complicando tudo. Elas carregam um ego, às vezes do tamanho do mundo, querem que apenas a sua opinião valha, que só o seu desejo se mantenha, não sabe dividir espaço, não gosta de dividir espaço. A criança que mora no adulto, ela não cabe muito mais dentro daquele espaço adulto, ou ela se sente grande demais para todo mundo, para conviver com todo mundo, ou ela se sente pequena demais, inferiorizada demais, inútil, inconsistente, se vê distorcida nas situações. E eu fiquei pensando muito se eu deveria escrever novamente sobre isso, até porque esse livro aqui, né, o Anísia, Equilibrando as Tempestades, ele fala de alguma maneira sobre isso. Ele não foi escrito intencionalmente para isso, mas ele, mesmo após 4 anos de lançamento, ele se conecta plenamente nesse aspecto, porque a Anísia, ela é uma nuvem repleta de raios, angustiada, irritada, ela não gosta dela mesma, da forma com que ela rebate, reage frente a situações que a amedrontam. Ela não sabe nem que é por isso que ela reage. Ela simplesmente está assim e ela não consegue deixar de ser assim. Mas ela sonha em ser leve, em querer ser como as outras nuvens que fazem desenhos para as crianças olharem e se divertirem no dia a dia. Ela quer ter amigos, ela quer ter uma convivência com as outras pessoas, com as outras nuvens, uma convivência boa com os humanos, mas ela não sabe nem explicar. E por isso ela se fecha, ela endurece, ela não gosta de manter-se ou de entender-se naquele estado de nuvem, de chumbo, né? Como acontece aqui no livro. E por que esses assuntos vêm à tona, né? Quando a gente volta, na verdade, quando a gente vai, né, para a Feira do Livro do Pacaembu, como aconteceu nas últimas semanas, e a gente se predispõe a falar sobre os livros, é muito incrível, impressionante e também um pouco preocupante pensar o quanto essa história que eu tô falando para vocês se conecta imediatamente com as crianças. Primeiro, obviamente, com a capa, porque magistralmente, de uma forma simples, o arquétipo, né, a personagem, ela tá vulnerável, completamente disponível para que as pessoas que tenham essa mesma percepção da vida, meio nublada naquele momento, se identifiquem espontaneamente com ela. Mas existe uma palavra que parece que liga as pessoas, principalmente as crianças, quando a gente explica sobre a história da Anísia, que é a palavra, o substantivo, né, o adjetivo aqui, angustiada. Quando a gente fala para a criança que a Anísia é uma nuvem angustiada, esse adjetivo, ele na mesma hora assente um movimento de cabeça na criança. Todo mundo fala, eu sei o que é isso. É muito preocupante pensarmos que essa predisposição da criança, enquanto criança, de sermos leves, faz parecer que ao invés de existirem crianças sendo crianças, existem crianças com adultos morando dentro delas, né? Com preocupações também que as sobrecarregam demais, com dilemas que elas não sabem resolver, situações que não têm respostas claras, que não têm coerência. E pensando muito nisso, né, nesse princípio, a gente escreveu um artigo, e esse artigo está na nossa newsletter, tentando explicar pela pesquisa simbólica por que depois de 4 anos
Esse livro continua sendo um dos mais vendidos. Qual é a fórmula dele? Por que as pessoas se identificam tanto? Por que as pessoas gostam tanto da Anísia? E muitos assuntos aparecem nesse livro que fazem com que a gente possa conversar com ele. E como a gente teve uma perda familiar recente, e estamos nesse processo de luto também, o luto, a perda, a tristeza também faz parte desse momento, desse tema que subjaz ao livro. Eu estava lendo uma frase da Ana Sui, de um dos cursos dela, falando sobre que talvez o nosso maior medo seja não de ficar sozinho, de perder alguém, mas de perder a si mesmo, né? E quando eu era criança, o meu maior medo não era conectado a alguém especificamente, mas era entender-me como uma grande ilusão, uma falácia do universo. Como se eu fosse simplesmente um holograma e eu não fosse real. Então a presença do outro para mim na minha cabeça, ela confirmava que eu existo, que eu existia. Mas não porque sem ele eu não existia, mas sem saber-se viva, existente através do olhar do outro, eu entrava em pânico. Porque se isso tudo que eu acredito e vejo, sinto como corpo, como cérebro, como vida, como planeta, é uma grande mentira, uma grande ilusão, que sou eu? Né? O que estamos fazendo aqui? Então, assim, todo esse dilema grandioso, existencial, fez muito parte também do universo da personagem da Anísia, porque ela tem muito medo de chover em alguns momentos. Ela fica chumbo, pesada, irritada, porque ela vê as outras nuvens chovendo e ela vê que depois disso elas somem. Então, para onde vai essa nuvem que choveu? Para onde vai essa água? Ela vê os estragos, as enchentes que se provoca aqui, e quando ela se deixa chover um pouco, mesmo se mantendo ali endurecida, ela percebe que tem uns escapes ruins e ela não consegue ver razão ou sentido para ela ser nuvem, para ela fazer chover e depois para entender que as outras nuvens voltaram a existir e como. É um grande mistério para ela. Esse maior medo da existência dela, também o medo da morte, vamos pensar assim, que é uma dessas reflexões relacionadas ao luto, por exemplo, e também da solidão e da tristeza contemporânea, né? De muitas vezes estarmos rodeados de pessoas e nos sentirmos desconectados, né? Exatamente porque talvez estamos desconectados da gente mesmo. E talvez desconectados daquilo que nos dá prazer de viver, né, que nos entusiasma, faz parte desse roteiro também aqui, desse livro. Na trajetória dessas personagens aqui, que a Anísia é a nuvem, né, e o Antônio é o vento, são dois fenômenos da natureza, a gente vai encontrando aqui um desenho bonito de uma comunicação não violenta, onde a Anísia, ela não é conduzida àquela jornada clássica da heroína, onde a gente tem um final feliz, onde só existe uma felicidade porque o outro existe, mas porque dentro dessa convivência com o outro, ela entende-se. Ela passa a perceber que as tempestades fazem parte de ser quem ela é. E isso não vai acabar. Isso não vai deixar de provocar o fim dela, né? A finitude dela, mas isso também não vai passar. Que vez por outra, ela vai se sentir assim. E aí ela vai aprendendo também nessa jornada como resgatar a parte mais entusiasmada também de ser nuvem. E aí ela experimenta essa possibilidade que aparentemente era sonho e que era mais fácil e de repente muito possível, né? Do que ela imaginava. Não era só uma perspectiva imagética, subjetiva, era de fato uma possibilidade, porque ela como nuvem já era assim leve. Eu só não estava percebendo como se permitir ser mais leve, né? E a gente também tem essas dificuldades de modo geral, porque a gente se apega àquilo que não tá bom.
A gente se apega às nossas impressões, aos julgamentos das coisas, aquilo que as outras pessoas nos disseram sobre pessoas e coisas e situações. E muitas vezes essa falta de olhar de cima, né, consciencial, faz com que a gente se prenda mesmo na tristeza, na angústia, na dor. A gente também, em casa, esses dias, reassistimos Magnolia, eu no caso, né, meu filho assistiu pela primeira vez e eu reassisti pela 40ª vez o filme Magnolia, do Paul Thomas Anderson, e a gente vê o quanto essas densidades são as grandes intermediárias de um poder importante para a conexão humana, que é o perdão e o auto-perdão, né? Porque quando a gente vive na autocomiseração, na vitimização, na falta de responsabilidade frente às coisas que a gente pensa, age, acredita, da forma que a gente conduz nossa vida, quando a gente fica dentro de um processo que é autopunitivo, a gente deixa de enxergar as possibilidades e os caminhos, e isso, além de nos endurecer, nos acomodar, nos limita. Então, essa lição grandiosa do filme, eu indico para vocês que assistam Magnolia. Quero depois fazer um vídeo sobre isso. Tem um artigo escrito sobre esse filme também, eu acho que eu vou republicar agora no Substack, para a gente poder também conversar sobre ele. Mas ele é repleto de sincronicidades e símbolos profundos, é um thriller psicológico também, mas ele fala muito dessa densidade da alma humana, dessa profundidade que somos nós dentro das nossas vulnerabilidades, que é onde a gente não quer mexer, onde a gente não quer cutucar no dia a dia, a gente só quer ser leve. Mas para ser leve a gente precisa se desprender disso, é uma dicotomia, né? Do mesmo jeito, o Albert Camus, que é um filósofo incrível, fala sobre a sua revisita a respeito do mito de Sísifo, né? Que acabou popularizando uma frase para muitas pessoas, né, que é preciso imaginar Sísifo feliz, porque ele foi condenado por querer impedir a morte, né? Ele foi condenado pelo Hades, pelo próprio Deus dos infernos, a carregar uma pedra todos os dias, né, nas suas costas, no alto de um cume de uma montanha, e ao final do dia aquilo escorrega de novo e ele recomeça, como a gente recomeça o dia, todos os dias a gente também tem essa oportunidade, mesmo tendo que carregar essa pedra, Sísifo se sente feliz porque ele conseguiu de alguma forma ser livre dentro daquele processo da autorrealização, de romper com aquele estigma que ele acreditava que não era correto, ou que não estava dentro dos princípios de harmonia e tudo, né? Por isso é preciso imaginar a esperança dentro dessa concepção de tristeza, de angústia, de inadequação, de distorção da realidade. Nós não vivemos uma vida perfeita, não estamos aqui para isso, mas de repente estamos aqui para nos perdoarmos todos os dias por sermos, porque de alguma forma por sermos aquilo que podemos ser, né? Em cada situação, em cada momento histórico, em cada oportunidade que nos aparece. Eu faço um convite para vocês conhecerem o Anísio Equilibrando as Tempestades, que é um livro muito mais fácil, né, e acessível do que toda essa profundidade que ele traz, mas ele é delicado, ele é leve, ele é poético, ele é um conto contemporâneo, e por essa perspectiva ele tem um final possível, né? Mas a felicidade para mim está dentro de um princípio onde a gente possa encontrar esse lugar de vivermos o melhor que podemos viver, de aprendermos a pedir ajuda quando a gente não está se sentindo confortável, aprendemos a lidar com situações difíceis da vida, mesmo que elas não sejam tão fáceis de lidar, e abrir o coração. Não há possibilidade da gente ser leve, aprisionado, né, com diversas situações que nos agridem, que nos provocam o desespero, né? Então, acho que são assuntos que a literatura, ela traz para nós em diversas personagens, em diversos contextos, necessariamente, no caso da minha escrita, que ela não foi propositadamente nesse aspecto, mas ela nasceu assim,
e ela foi sendo compreendida por mim também nas diversas leituras que eu fiz dessa história depois para outras pessoas, nas diferentes análises que as pessoas fazem quando elas leem dos feedbacks das crianças, das famílias, dos adultos, dessas crianças que moram dentro desses adultos que moram dentro dessas crianças. E é uma lição importante, mesmo que a literatura não tenha essa função de me ensinar nada, de nos ensinar nada. Ela sempre nos ensina, nos emancipa, nos repertoria, nos faz mais leves. E é isso. Um grande beijo. Conheça a Nízia, Equilibrando as Tempestades, e outras obras relacionadas aqui que eu mencionei para vocês. Um grande beijo. Até mais. Tchau.